Vamos lá elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, rogando toda a sustentação para que essa conversa seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Bom, semana passada nós conversamos sobre as diferenças entre orixá e entidades, que foi uma pergunta feita. E outra pergunta feita foi o porquê existe orixá Exu e entidade Exu. E não existe, por exemplo, um orixá boiadeiro. Parece algo simples de se perguntar, mas é interessante, nos leva a alguns pensamentos muito complexos, né? Quem fez essa pergunta foi uma jovenzinha e a gente às vezes pode levantar certas questões e não ter coragem de perguntar. Por isso eu gosto dos jovens. Os jovens eles têm coragem, né? Jovem e velhinho, né? Velhinho também tem, mas eles não têm mais filtro, né? Não todos, não estamos generalizando, mas muitos senhorzinhos acabam não tendo mais filtro. E é interessante essas perguntas. Bom, primeiro passo que eu quero colocar aqui. Semana passada a gente conversou sobre orixá, mas é interessante entender que para certas nações há diferenças, né? Por exemplo, em Queto, para Queto, nação de Queto, os orixás são antepassados. Foram seres humanos que estiveram na Terra e se divinizaram. Para Angola, os orixás são forças divinas, sempre foram divinos e ajudaram na construção do nosso planeta. Dentro da nossa Umbanda, nós temos este pensamento mais banto, né? Mais de Angola. Nós temos orixás como elementos da natureza. E é interessante nós entendermos também que mesmo o orixá que se manifesta em Queto é diferente do orixá que se manifesta na África. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque o orixá que se manifesta na África não teve uma miscigenação que teve aqui, através da diáspora contida no Brasil. Já falei, diáspora é o quê? É quando você pega um povo, expulsa ele da terra de forma compulsória. Né? No nosso caso, a escravidão. Então nós temos que entender que o orixá tem várias formas de se manifestar. E é interessante que eu vejo, em algumas casas, até mesmo de candomblé, as pessoas querendo ser, né, os detentores de todo o conhecimento dos orixás. Se faz diferente, está errado. Sendo que candomblé, na verdade, o candomblé é brasileiro. O candomblé, ele é brasileiro. A palavra, a forma, não a palavra, né? Mas todo o contexto contido no candomblé foi formado aqui, através das misturas de nações trazidas na África. Porque existia o povo de Angola, existia o povo de Jeje, o povo de Nagô, os bantos. E quando eles chegam aqui cativos, há uma mistura nas senzalas. E cada um cultuava de um jeito. Gente, a África é gigante, é enorme. Então, em cada região, cada um cultuava os orixás de uma forma e de um jeito. Os bantos cultuavam nessas forças sagradas assim, de forma muito similar. Mas os nigerianos não. Os nigerianos tinham toda uma questão ali de se cultuar diferente, bem específica. Mas quando se chega aqui no Brasil, há toda uma mistura ali dentro da senzala, porque na senzala não era colocado um povo de Angola, um povo de Jeje, era tudo misturado. Né? E aí eles aprenderam a resistir juntos, a ter essa resistência juntos. Então, cada um tem uma forma de cultuar. E quando a gente vê hoje, cada casa, seja de Umbanda ou de Candomblé, querendo ser o dono da razão na sua forma de cultuar, gente, isso é quase uma heresia. Se você ver o orixá se manifestando dentro das roças de Candomblé aqui no Brasil e ver ele se manifestando lá na África, é totalmente diferente. Mesmo porque o orixá lá, ele se manifesta na rua, viu? Ele sai andando na rua e dançando com o povo. Já pensou nossos orixás sair andando aqui na rua, gente? Iam queimá-los, né? Em nome das forças que eles acham também que são sagradas ao deturpar o outro. Porque, na
verdade, quem deturpa o sagrado somos nós, né, seres humanos. Porque lá no plano espiritual, o sagrado e divino, eles se unem para nos amparar. Tem uma foto, eu não sei se vocês já viram, tem uma foto que eu acho incrível, que é de Nossa Senhora Aparecida abraçada com Oxum. E aí elas conversando mais ou menos assim: minha irmã, eles ainda não aprenderam, mas não importa. Nós ambas ajudamos a cada um que necessita. Mais ou menos assim. Então, para você ver que Oxum e Nossa Senhora se abraçam, se unem, e todo mundo se ampara. Todo mundo se ampara em benefício do outro. É interessante. Agora, por que existe Orixá Exu e entidade Exu? Não sei. Juro que eu não sei. É interessante, né? A gente não sabe quando se começa a aparecer a entidade Exu. Eu nunca achei nos meus estudos especificando datas de quando a entidade Exu se manifesta. Aliás, no Candomblé, durante muito tempo, era proibida a vinda de entidade Exu. E algumas casas de Candomblé não se trabalham Exu, somente o orixá. E há críticas, tá? Tem muitos que criticam quem chama a entidade de Exu. Eles falam que é catiço, que é egum, que é qualquer outra coisa menos Exu. Devido a essas misturas que a gente encontra no Brasil. Mas fato é que a entidade se manifesta se chamando Exu e ponto, e acabou. Não temos, né, um orixá boiadeiro, um orixá marinheiro, jamais. Nós temos orixás que sustentam algumas entidades. Cada corrente de entidades tem seus orixás sustentadores. E como a gente sabe qual orixá sustenta qual linha? Através de comparações energéticas e vibratórias. Por exemplo, Oxum. Oxum é a entidade do amor. Orixá, entidade não, desculpa. Oxum é o orixá do amor. Oxumaré da renovação. As crianças não trazem o amor e a renovação, então a gente faz a ligação da corrente das crianças com Oxum e Oxumaré. Os marinheiros, não tem nem o que dizer, né? Faz ligação com Iemanjá. Os boiadeiros, a gente faz aquela ligação com Ogum, através das campenas. Os baianos, a gente faz ligação com Oxalá e com Yansan. Por quê? Oxalá não é fé? Os baianos não trazem essa energia da fé, afinal são babalorixás. Traz essa movimentação de luminosidade, de força e poder, ligação com Yansan, e assim sucessivamente. Agora, essa questão de entidade Exu e orixá Exu é muito complexa mesmo, né? A gente não consegue entender de forma plena o porquê foi trazida essa entidade, essa corrente, essa força que nominamos Exus. Mas eles são totalmente diferentes dos orixás, totalmente do orixá Exu. Nós não podemos confundir. O orixá Exu, ele é força sagrada e divina. Aliás, o orixá Exu, ele tem tanto poder quanto qualquer outro orixá. A única diferença é que a gente sempre coloca Exu para fora porque ele é o grande guardião. Ele é a pele do nosso corpo, ele é a pele do universo, ele é a pele que protege. Então, enquanto Oxalá é o sangue que flui dentro do nosso organismo, o orixá Exu é a pele que protege. Por isso que ambos têm muitas ligações. Oxalá e Exu, tem muitas histórias entre Oxalá e Exu, né? Histórias que Exu ilude, né? Oxalá tem certos poderes, pega certos poderes de Oxalá, enfim. Mas é para mostrar que ambos andam naturalmente juntos e separados. Enquanto Oxalá fica dentro, o orixá Exu fica fora, isolando, protegendo cada um com as suas funções. Nós temos que entender, pelo menos nesta casa, que o orixá é força sustentadora do universo. Nós não temos aquela visão que se tem em Queto, né? Que eles eram humanos que se divinizaram. Nós não temos essa visão. A nossa visão é que eles sempre foram divinos. Mesmo porque eu acho um pouco de contrassenso entender, desculpa, não sou entendedora plena de Queto, mas eu acho um pouco de contrassenso colocar os orixás como humanos que se divinizaram. Por quê? Porque se
quinteto, todo mundo que passou para a Terra se torna Egum, inclusive os Exus, que eles falam que na verdade são Eguns, esses orixás também se tornariam Eguns. Então, o que tornou eles divinos e sagrados? Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. Então, para mim, orixá é sempre força sagrada e divina que nos sustenta e que nos ampara. Deu para entender? Conseguiram entender? Então, a gente pode ativar o orixá Exu na nossa vida? Devemos ativar. E não só o Exu e Pombagira de trabalho, entidade, né? Exu e Pombagira entidade, mas podemos sim, né, trazer a força do sagrado orixá Exu nas nossas vidas. Colocar lá uma vela. Podemos colocar uma vela branca, não precisa nem ser vermelha e preta, não. Pode ser uma vela branca, com água. Pegar essa água, rogar a força do orixá Exu, que ativa essa água, passar por dentro da nossa casa com essa vela, pedindo para que ele esvazie o interior da nossa casa de toda a negatividade, isole ela contra tudo aquilo que não venha do bem e da luz. Depois pegar essa água e jogar na rua. Quem mora no apartamento faz o quê? Olha, eu sairia linda e bela até o portão, sem dever nada a ninguém, e jogaria na rua. Se o porteiro perguntar o que você está fazendo, tô jogando água, tô limpando. Aí essa vela. Não, com a vela. Não sai com a vela na mão. A vela você pode pôr na varanda ou pode colocar no lugar que você cuida do Exu. Às vezes Exu de tanque. Lembra que a gente já brincou do Exu de tanque? A gente vai se adaptando. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa que os orixás foram se adaptando, né, aqui ao Brasil? Eles se adaptam. São forças vivas que se adaptam. Então a gente pode, né, pedir sempre a força da purificação do orixá Exu. Podemos pedir caminhos. Vamos pedir caminhos, abertura de caminhos. Defesa, proteção. Ele é força sagrada que nos sustenta. O orixá Exu é uma das forças mais vivas que nós temos na vida. A gente sempre deturpa essa força, mas é uma das forças mais sagradas que nós temos. E é interessante que ele é um orixá que não se importa. De todos os orixás, ele é o único que não se importa do que falam dele. Ele não está nem aí para nada. Claro que essa minha fala é tentando entender, né, as histórias que nós trazemos de forma humana, porque todo orixá é sagrado e divino, não tem essas questões humanas. Mas é interessante que nas lendas de todos os orixás, ele é o único que não se importa com o que falam dele, né? Ele não está nem aí para nada. Ele sempre vai à frente sem se importar com absolutamente nada. E Exu é isso. Exu é embate, é força viva que vai na frente. Os nossos Exus entidades trazem essa característica, trazem essa força viva. Né? Que horas são? Só para vocês entenderem como pode ter surgido a entidade de Exu, isso é uma forma de entender, tá? Dizem algumas literaturas e dizem alguns espíritos. Eu digo dizem porque eu não gosto de conter as verdades absolutas. Mas dizem que quando, para vocês terem noção desse orixá Exu, o poder dele e a força dele viva nas nossas vidas, dizem que quando a gente cai através dos erros, toda vez que a gente cai através dos erros, e a espiritualidade superior, os orixás sagrados tentam nos amparar, nos sacudir e colocar no caminho, e a gente continua no mesmo erro, no mesmo desalinho, na mesma perturbação, chega uma hora que a gente se torna tão pesado energeticamente, espiritualmente falando, que a gente não consegue mais sair daquela energia. Muitas vezes a gente perde até o perispírito. Na literatura espírita existe algo chamado ovoide. Quem já ouviu falar do ovoide aqui? Nunca ouviram falar de ovoide? Ovoide são bolas escuras que existem no plano espiritual, que nada mais são seres humanos que perderam a sua forma espiritual, de tanto que caíram. E aí eles precisam retornar novamente ao caminho e à senda luminosa. E dizem que quem faz esse retorno, quem ajuda nesse retorno é Exu. É Exu. E aí, Exu que tem essa força de buscar e trazer novamente ao caminho da luz. E aí,
Muitas entidades que não perderam o perispírito, mas já estão naquela senda negativa bem baixa, eles também são amparados para não chegar nessa forma, o void, e são sacudidos por essa força, desde que assim se permitam. Sabe quando você já não aguenta mais aquela força negativa, aquela vida negativa, mas você já não tem mais condição de voltar? É Exu que te abraça através da sua energia, porque temos que entender que o orixá é energia, é força viva. Então é a energia do orixá Exu que faz com que você volte ao caminho. Mas não dá para voltar ao caminho pulando o degrau. Você vai voltar subindo esse degrau. E aí é onde começam as nossas entidades Exus. É onde começam as nossas entidades pombagiras. Deu para entender? Como pode ter surgido a entidade Exu? E aí, provavelmente, eles trouxeram o nome Exu com o quê? Como um símbolo deste resgate, como símbolo deste amparo. Então, eu prefiro pensar assim. Aí você fala, você acabou de falar que não tinha ideia? Por que eu não tenho ideia? Isso daí são questões que a gente tenta entender agora. Todo Exu e Pombagira tem a mesma vibração? Não. Eles começam lá de baixo, o que a gente chama aqui na nossa casa de tropa de choque. Eles começam nessa energia mais baixa, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até entrarem na energia de Exu de lei, Pombagira de lei, que são as entidades que trabalham aqui nessa casa, atendendo vocês. Vocês podem perceber que eles já são entidades que têm uma conversa mais luminosa, mais equilibrada. Outro dia, gente, eu mexendo na internet, é muito incrível, né? Eu vi uma fala assim, quando a entidade, quando o Exu não fala palavrão, quando o Exu já se comporta mais como um cavalheiro, eu vi uma pessoa chamando eles de Exu angelical, Pombagira angelical. E a pessoa meio que zoando disso, né? Aí eu pergunto, então quer dizer, a gente precisa de uma entidade que ao invés de nos aconselhar, nos dar uma diretriz, só fica cuspindo no chão e falando palavrão? Não é? É assim, você já foi numa casa assim, né? Não é? Eu já conheço casos assim. Será que tem essa necessidade? Não estou desfazendo de entidade nenhuma. Nenhuma. Porque nós temos sim. Quem veio já na descarga sabe que nós trabalhamos com aqueles Exus que escreveu, não leu, o pau comeu. E graças a Deus, porque precisamos dele. Nós precisamos deles. Eles são entidades de embate. Mas não são muito de conversa. Como eles sabem que nessa casa não se fala muito palavrão, eles nem abrem muita boca. Eles vão lá, fazem o trabalho deles, atendem de forma luminosa, mas dentro do atendimento direto com a assistência, será que é cabível uma entidade que não consegue te aconselhar direito? Você vai perguntar para uma criança o que você deve fazer para resgatar o seu relacionamento que está em desalinho? Claro que não tem experiência. Uma entidade muito baixa dessa também não tem uma experiência, um olhar mais apurado para te dar um conselho luminoso. Ela vai mandar você lascar e assim vai. Ou vai fazer aquelas amarrações que já não é mais cabível, não é? Já não é mais cabível. Porque nós temos que entender que tem que estar na nossa vida quem tem que estar. Quem não tem que estar, vai com Deus. E vem coisa melhor. Porque a gente quer ficar se prendendo, né, a passados perturbadores. Devemos nos equilibrar. Deu para entender? Isso, Exu e Pombagira é força viva em nossas vidas, são forças luminosas, sagradas. O Orixá Exu, então, é força segura, amparadora e libertadora de cada um de nós. Que a gente possa sempre se utilizar dessas forças para nos amparar e abrir nossos caminhos.